Você tem dificuldade em ler a Bíblia? Então vem comigo. Eu sou Tatiele e no capítulo a capítulo a gente vai um passo de cada vez. Hoje nós começaremos a ler o livro de Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 1, diz: Estes são os antepassados de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi o pai de Isaque. Isaque foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de Judá e seus irmãos. Judá foi o pai de Pérez e Zerá, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi o pai de Esrom. Esrom foi o pai de Arão. Arão foi o pai de Aminadab. Aminadab foi o pai de Naasson. Naasson foi o pai de Salmão. Salmão foi o pai de Boaz e a mãe deste foi Raabe. Boaz foi o pai de Obed e a mãe deste foi Ruth. Obed foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai do rei Davi. Davi foi o pai de Salomão e a mãe deste foi a viúva de Urias. Salomão foi o pai de Roboão. Roboão foi o pai de Abias. Abias foi o pai de Asa. Asa foi o pai de Josafá. Josafá foi o pai de Jorão. Jorão foi o pai de Uzias. Uzias foi o pai de Jotão. Jotão foi o pai de Acás. Acás foi o pai de Ezequias. Ezequias foi o pai de Manassés. Manassés foi o pai de Amon. Amon foi o pai de Josias. Josias foi o pai de Jeconias e seus irmãos, nascidos na época do exílio na Babilônia. Após o exílio, Jeconias foi o pai de Salatiel. Salatiel foi o pai de Zorobabel. Zorobabel foi o pai de Abiúde. Abiúde foi o pai de Eliaquim. Eliaquim foi o pai de Azor. Azor foi o pai de Sadoc. Sadoc foi o pai de Aquim. Aquim foi o pai de Eliúde. Eliúde foi o pai de Eleazar. Eleazar foi o pai de Matã. Matã foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de José, que foi o marido de Maria, a mãe de Jesus Cristo, o Messias. Assim, houve 14 gerações desde Abraão até o rei Davi. 14 desde o tempo do rei Davi até o exílio, e 14 desde o exílio até Cristo. Eis os fatos relativos ao nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para casar-se com José, mas, enquanto ela ainda era virgem, ficou grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu noivo, sendo homem justo, decidiu romper o noivado, mas em segredo, porque não queria desonrar Maria publicamente. Ele estava deitado em vigília, pensando nisso. Depois dormiu e teve um sonho. Viu um anjo do Senhor de pé ao seu lado que disse: José, filho de Davi, não tenha medo em tomar Maria como sua esposa, pois a criança que está em seu ventre foi concebida pelo Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, que será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso aconteceu para que se cumprisse a mensagem que o Senhor tinha dito pelo profeta. Ouçam, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez como o anjo do Senhor tinha mandado e trouxe Maria para casa como sua esposa. Porém, José não teve relações com ela até o seu filho nascer, e ele deu-lhe o nome Jesus. Quando a gente lê Mateus 1, pode parecer só uma lista de nomes, mas na verdade, esse capítulo está gritando algo muito forte. Deus nunca perde o controle da história. Mateus escreve principalmente para os judeus, querendo provar uma coisa: Jesus é o Messias prometido. E ele começa com a genealogia por um motivo:
mostrar que Jesus vem da linhagem de Abraão e de Davi, ou seja, ele cumpre promessas antigas. Mas o detalhe mais profundo está nos nomes. Essa genealogia não é bonita, como a gente imagina. Ela inclui pessoas que mentiram, pessoas que falharam feio, histórias marcadas por pecado, mulheres que nem eram esperadas ali, o que já quebra o padrão da época. Isso é proposital. Deus não apagou essas histórias, ele incluiu. Isso mostra que Deus trabalha com gente imperfeita, que o passado não impede o propósito e a graça de Deus atravessa gerações. Mateus capítulo 1, versículo 21 diz: chamará o seu nome Jesus. Jesus significa Deus salva, ou seja, ele não veio só ensinar, ele veio salvar. José descobre que Maria está grávida e, humanamente falando, não fazia sentido. Era confuso, era difícil de acreditar, mas Deus estava fazendo algo maior. Nem tudo que parece estranho está fora dos planos de Deus. E o que mais me chamou a atenção é que Deus constrói algo perfeito usando histórias imperfeitas, e isso muda tudo. Seu passado não cancela o seu futuro. Deus não depende da sua perfeição. O que parece bagunça pode ser processo. Deus está trabalhando mesmo quando você não entende. Mateus 1 não é sobre nomes, é sobre fidelidade, é sobre promessa, é sobre redenção. E a maior prova disso é Jesus veio, aleluia! Às vezes olhamos para a nossa história e só vemos falhas, erros e caminhos confusos. Mas Deus vê propósito. Ele não apaga o passado, ele transforma. O que parece desorganizado já está sendo alinhado por Deus. O que parece atraso faz parte do processo, porque Deus não escreve histórias perfeitas. Ele escreve histórias reais e cumpre promessas nelas. Então hoje, pensa sobre isso. Você tem confiado no que Deus prometeu ou está julgando a sua história pelos seus erros? Esse foi o capítulo a capítulo de hoje. Se isso falou com você, me acompanhe amanhã. Aqui a gente segue junto, um capítulo de cada vez.